Fala, meu amigo cartoleiro, minha amiga cartoleira, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do professor Lourimar Mendes para falar de escalação rodada 31 Cartola 2022. Nesse vídeo, nós vamos escalar dois times: o time para a rodada única, que é o time tiro curto, e o time para a liga anual regularidade. Bora lá para a escalação. Antes da escalação, você já sabe, ou você já me acompanha, deixe o seu like, porque o like é fundamental para que o YouTube recomende o vídeo para outras pessoas. Também se inscreva no canal, compartilhe com os amigos para ajudar aqui no trabalho do professor. Bora lá para a escalação. Antes da escalação, vamos aqui à tabela de jogos. O primeiro jogo que nós temos aqui às 19 horas, né, que abre o mercado fecha às 18h30, então abre a rodada, melhor dizendo, Cuiabá e Flamengo. Flamengo vai com time alternativo, né? Então a gente não recomenda escalar jogadores do Flamengo nessa rodada, assim como também não recomendamos escalar jogadores do Corinthians, que também irá com times alternativos, porque Flamengo e Corinthians disputam uma outra competição e são rivais nela. Bom, depois desses dois jogos aqui do sábado, os outros jogos são no domingo. E no domingo, 11 da manhã, a gente tem Internacional e Goiás. O Inter é a nossa primeira indicação para SG, para tiro curto, para você tentar ganhar tiro curto, porque o Inter é um indicativo de manter SG na rodada. Segundo jogo aqui, São Paulo e Botafogo. É um jogo um pouco perigoso. O Botafogo tem melhorado nas últimas rodadas, então para tiro curto não é tão recomendado, né? A defesa do São Paulo também não é uma defesa confiável. Aqui você consegue encontrar boas peças para você colocar no seu time, tanto Caleri como Luciano e Patrick pelo lado do São Paulo, quanto o Tiquinho Soares, que tem jogado muito bem pelo lado do Botafogo. Terceiro jogo aqui é Fortaleza e Avaí. É mais um indicativo para tiro curto. O Fortaleza jogando em casa, uma das melhores campanhas do segundo turno. Fortaleza tem bons laterais para Cartola, os dois são ótimos para Cartola. Você pode arriscar ali num tiro curto do Fortaleza, ou seja, colocando todos os defensores do Fortaleza e do meio para frente as peças que você considerar que são as mais viáveis. Então esse é a segunda indicação para tiro curto. Terceira indicação para tiro curto, o Atlético Mineiro jogando em casa contra o Ceará. Ceará vem muito mal, perto da zona de rebaixamento. O Atlético deu uma melhorada nas duas últimas rodadas. A gente ainda não tem certeza da escalação do Hulk, porque ele saiu sentindo no último jogo, mas é uma partida que você pode ali de repente pegar um tiro curto do Atlético ali, um SG do Atlético. Nessa rodada a gente tem muitas opções para tiro curto. Outra opção seria aqui o Fluminense contra o América. Apesar do América ser um time certinho, um time chato, o América perdeu nas últimas 3 partidas, perdeu 2. E o Fluminense também do mesmo jeito, perdeu as 2 últimas. A última, inclusive, de forma inesperada, ganhava de 2-0 e deixou o time do Atlético Goianiense virar. O Fluminense precisa muito dessa vitória porque é o terceiro colocado. Acredito que o Fluminense ganhe do América e seria a outra indicação para tiro curto. Próximo jogo aqui é Coritiba e Red Bull Bragantino. Esse eu não indicaria nada. E os dois últimos jogos aqui dá para indicar tanto o Palmeiras quanto o Atlético Goianiense para tiro curto, quanto o Santos, que joga em casa contra o último colocado, que é o Juventude. O Santos seria um outro tiro curto indicado. O único problema do Santos é que o Santos não tem regularidade e nos últimos 5 jogos o Santos só ganhou um jogo, tá? Mas é um indicativo. Se você não quer ir para tiro curto, dá para colocar pelo menos o goleiro João Paulo como o seu goleiro da rodada. O Palmeiras, 5 últimos jogos, 5 vitórias. Sempre a gente tem que indicar o Palmeiras, que é o melhor time do campeonato de forma disparada. Então vamos lá agora para o nosso time tiro curto. Nós temos aquelas opções todas que nós falamos ali e nós vamos escolher uma delas para ser o tiro curto aqui nosso. Apesar do Santos não estar bem, né, não ganhou os últimos 5 jogos, a gente vai pegar um tiro curto diferente aqui para sugerir. E esse tiro curto é o do Santos.
Como eu disse, pode ser o do Internacional, do Atlético Mineiro, o do Palmeiras. Essa rodada tem muitas opções para tiro curto. Então, para quem não conhece como é que se faz tiro curto, você coloca todos os defensores de um mesmo time e coloca um atacante, de repente, como capitão desse mesmo time. Nós vamos fazer isso. Marcos Leonardo vai ser o nosso capitão aqui do tiro curto. Os outros jogadores para tiro curto, então observe que esse vai ser um tiro curto diferente, vai ser um time diferente que nem todo mundo vai ter. Os outros jogadores para tiro curto, a gente vai colocar o Cano, jogando dentro de casa, o cara é sempre muito bom, e nós vamos colocar o Rony. Nesse momento, o Hulk não está provável, está como dúvida, então a gente vai deixar ali o Rony no lugar do Hulk. Então tem o Gustavo Scarpa aqui para completar o time. No meio campo a gente vai pegar o Gustavo Scarpa, que eu acho que é o nome unanimidade. O outro é o Arias. E aí agora a terceira opção para meio campista, a gente tem muitas opções e opções variadas. Como o Fortaleza joga em casa e está bem, eu vou colocar o Lucas Sacha. Então esse seria o time aqui para tiro curto, tá? Só vou confirmar a escalação para mostrar para vocês aqui como que ficaria o nosso time tiro curto para a gente ir para o time de regularidade. Time tiro curto escalado dessa forma. Os defensores todos do Santos, técnico do Santos, obviamente. No meio campo, Arias, do Fluminense, Lucas Sacha, do Fortaleza e Gustavo Scarpa, do Palmeiras. Lucas Sacha não está entre os mais escalados, é uma aposta, tá? Para ser diferente. No ataque, Cano, Rony e Marcos Leonardo de capitão. Nesse momento, Marcos Leonardo é o terceiro capitão mais escalado, não é o primeiro, e vai ser a nossa escolha para ser um pouco diferente dos adversários. Também será a nossa escolha para o time regularidade. Para time regularidade, eu não vou mexer no meio e no ataque. Para o time regularidade, eu vou alterar aqui o técnico, vou colocar o técnico do melhor time do campeonato, que é o Palmeiras. Mesmo tomando gol, o Palmeiras sempre pontua, então o técnico vai pontuar. Vou manter o goleiro do Santos, só que eu vou fazer aquela jogadinha do goleiro. Tirar os prováveis. Deixa eu ver se eu consigo. Não, o João Paulo é o mais caro, né? O Cássio, se não tivesse provável, a gente colocaria o Cássio. Mas a gente pode fazer isso aqui, ó, colocar o Cássio, o Corinthians vai com time reserva e o Cássio, ele tem uma média muito boa, né? A média do Cássio é 4,94. Daria para colocar o Cássio sim, que de repente vai ser até mais exigido do que o João Paulo. Como a gente não pode colocar, para fazer aquela jogada do goleiro, eu vou ter que escolher um outro goleiro, viu, galera? Vou pensar aqui e fazer o seguinte, ó, coloco o Everson, que não vai jogar, obviamente, porque ele está de cartão vermelho. E vou colocar aqui os goleiros que sobrarem aqui para mim, ó. Sobrou o Santos, o Fábio, o Tadeu, o Cleiton, Bento. Tem o goleiro do Fortaleza aqui embaixo, que tem uma média boa também. Vou colocar o goleiro do Fortaleza. Aí eu vou fazer uma dobra do Fortaleza. Vou tirar os laterais aqui, porque os laterais melhores para mim não são esses. Vou fazer uma dobra do Fortaleza. Poderia ser o Brites, né, pela média. Se a gente pegar a média, que a média do Brites é a maior. A gente filtrar pela média, vou ver se eu consigo filtrar aqui. Pela média. Brites tem a melhor média, depois é o Marcos Rocha, depois é o Luan Cândido, depois é o Capixaba. A gente vai de Capixaba. Na outra lateral, então a gente colocou Capixaba. Na outra lateral, poderia ser os dois do Palmeiras. Olha, então você tem muitas opções para laterais na rodada, gente. Tem o Brites, tem os dois laterais do Palmeiras, tem o René, né, que é bom lateral para a rodada. Tem o Bustos, tem o Guga, tem o Mike, que joga avançado, está jogando avançado no Palmeiras. Tem o Samuel Xavier, do Fluminense. E tem o Lucas Piton, o Rafael Ramos do Corinthians. Então tem muitas opções para laterais. Eu vou escolher aqui o Bustos, tá? Jogando em casa contra o Goiás, pensando no adversário, eu vou escolher o Bustos. Agora na zaga, vamos ver quem são os de melhor média. São os dois do Palmeiras, Gustavo Gomes e Murilo, tem melhores médias. Depois vem o Vitor Cuesta, depois vem o Raul Gustavo, depois o Luiz Felipe dos Santos. O problema do Luiz Felipe é que ele é muito baratinho, então se ele não jogar, você não teria como colocar. Olha, eu coloquei até o Bauer aqui, ó. Eu posso até inverter e colocar o Luiz Felipe, ó. Coloco o Luiz Felipe. Aí a gente tem a opção de colocar os do Palmeiras. Sempre são bons. Eu acho que o Palmeiras pode até tomar gol nesse jogo, mas aí se a gente colocar, a gente coloca o Gustavo Gomes.
O bom de fazer isso aqui, ó, é que eu, de certa forma, abracei os possíveis SGs dos jogos mais tranquilos, né? Fortaleza, Internacional, Palmeiras, Santos, são todos os SGs ali que eu consegui abraçar, né? Então aí o nosso time fica bom nesse sentido. Agora aqui, ó, para zagueiro reserva, se a gente coloca, não, lateral reserva, a gente tem o René, acho que é uma ótima opção para lateral reserva. Para zagueiro reserva, aí não tem muitas opções, porque o zagueiro que a gente colocou ali, o Luiz Felipe, ele é muito baratinho. Então a gente teria zagueiros não tão confiáveis para a rodada. Por isso que fica ruim colocar o Luiz Felipe. Caso um dos zagueiros não jogue, a gente teria problema. Então, nesse sentido, a gente teria que colocar um zagueiro mais caro. Aí é por isso que eu faço a escolha aqui pelo Baumer. Porque o Baumer não tem a mesma média do Luiz Felipe, ó, do Felipe Luiz. Aliás, é Luiz Felipe mesmo, do Luiz Felipe, mas aí eu coloco o Luiz Felipe aqui no banco, ó, para ter uma segurança. Porque ele é muito barato e aí não teria um zagueiro bom no banco de reservas, tá? Bom, agora no meio campo a gente tem o Johnny do Inter, boa opção para reserva. O próprio Luan, né? Do Santos pelo confronto, seria um bom banco. Vou deixar o Luan aqui no meu banco. E no ataque, a gente tem o Tiquinho Soares, que é um bom banco, apesar de jogar fora contra o São Paulo. Arthur, também é um bom banco. O Luciano do São Paulo é um ótimo banco. Pedro Henrique, daria para colocar até no time titular. A gente tem muitas opções de atacante. Tá? O próprio Marinho contra o Cuiabá. Então são muitas opções. Alemão, o Thiago Galhardo. Nossa, tem opção demais no ataque, viu, gente? Essa rodada vai ser aquela rodada em que os times vão ficar muito diferentes, porque tem muitas opções no meio, no ataque, na defesa, em todas as posições. Então fechamos o nosso time. Colocamos um capitão um pouco diferente, porque o nosso capitão é o terceiro mais escalado no momento. Então a gente tem aqui, ó, o Abel Ferreira como nosso técnico e apenas um defensor do Palmeiras aqui, que é o Gustavo Gomes. Dois defensores do Fortaleza, o Capixaba, que é o nosso lateral, e o nosso goleiro que está no banco de reservas aqui, que é o Fernando Miguel. Fazendo aquela estratégia para não perder ponto de goleiro, colocamos um goleiro nulo. Na outra lateral eu tenho o Bustos, né? E tenho na companhia do Gustavo Gomes o Baumer, que é o zagueiro do Santos. No meio-campo, Arias, Lucas Sacha e Gustavo Scarpa. No ataque, Cano, Rony e Marcos Leonardo. Espero que vocês tenham gostado da escalação. Boas mitadas para a gente na rodada. Deixe seu comentário, deixe seu like. Um grande abraço.